Considerando que hoje temos cada vez mais homens, pais, buscando a máxima consciência como pais, eu quero te convidar a fazer uma reflexão. E para isso, eu vou fazer uma analogia aos tipos de pais com o avanço tecnológico que nós temos hoje. Então, eu vou fazer uma retrospectiva, começando lá no século XVIII, onde tivemos a primeira grande revolução industrial, que caracterizou a indústria 1.0. Nesse momento da nossa história, a gente teve um grande avanço na produção industrial pelo advento da utilização de máquinas a vapor e da mecanização da indústria. E isso gerou um aumento de 8 vezes mais no nosso processo produtivo. Já um grande salto que nós tivemos após isso, depois de algumas décadas, foi com o surgimento da eletricidade. E aí não tem nem que discutir o tanto que esse descobrimento e essa utilização trouxe de benefícios para a nossa indústria. Já na década de 70, tivemos a descoberta e a utilização dos computadores. E aí foi, sem dúvidas, um outro grande marco, já que a gente passou a contar com os computadores para processo de dados, armazenagem de dados, e aí foi outro boom. E hoje nós vivemos em plena expansão da indústria 4.0. Essa indústria caracterizada pela vinda da internet na década de 90 e que hoje nos possibilita trabalhar com inteligência artificial, com a robótica, né, e com esse avanço tecnológico que a gente vê e usa nos dias de hoje. E aí, fazendo uma analogia aos perfis de pais, antes disso, eu quero aqui dizer que não tem julgamento, porque eu honro muito toda a nossa ancestralidade, assim como a gente precisa honrar a indústria 1.0, porque sem ela a gente não estaria aqui na indústria 4.0, entendendo também que cada geração fez o melhor que podia com os recursos que tinha, considerando o que eu sempre gosto de dizer, que a gente está como numa corrida de bastão. Então hoje, eu, você e todos nós pais recebemos o bastão da nossa ancestralidade, que vem da nossa ancestralidade e que a gente recebe dos nossos pais e que lá na frente nós vamos entregar para os nossos filhos. E assim como eles fizeram, eu entendo que nós faremos o melhor que a gente pode para a nossa descendência. Então, fazendo essa analogia, eu começo aqui no perfil de pai 1.0. Eu chamo esse perfil de o pai provedor. Muitas vezes responsáveis por famílias numerosas, nesse perfil de pai, ele entendia que a única responsabilidade que ele possuía era levar comida para a mesa. E que todas as outras questões relacionadas ao cuidado, à alimentação, a atividades escolares, era de responsabilidade da mãe e da dona de casa. Um próximo perfil, que eu chamo de pai 2.0, é o que eu chamo de o gente boa. Porque esse pai, além de provedor, ele se sentia responsável por brincar de vez em quando com as crianças. Então, quando ele estava de bom humor, quando ele estava descansado, ele saía no domingo à tarde para brincar um pouco com as crianças. E ele entendia, mesmo que a esposa tivesse a mesma carga de trabalho que ele, que os cuidados também eram de responsabilidade, os cuidados com a criança também eram de responsabilidade da mãe. Já um próximo perfil que entendia ser responsabilidade dele tudo que o pai 1.0 e 2.0 faziam, esse é o que eu chamo de pai o ajudante. Esse
se sentia na obrigação de ajudar de vez em quando numa troca de fralda, num banho, no acompanhar de uma alimentação, mas entendia também que a responsabilidade no nutrir, no acolher, nos cuidados da criança era com a mãe. E agora, assim como a indústria 4.0, eu entendo que a gente está cada vez mais tendo adeptos do pai que eu chamo de o consciente. Esse é um perfil de pai que entende que assim como a mulher, como a mãe, ele é responsável em atender às necessidades de uma criança, do seu filho. As necessidades físicas, emocionais, materiais, de forma direta ou indireta. Ele se prepara para receber esse que eu chamo de o maior empreendimento que um homem pode ter, que é a vinda de um filho, desde a fase da sua gestação, se prepara para o parto, se prepara para o período mais desafiante que virá, que é o puerpério. Ele entende e busca compreender sobre o seu roteiro de nascimento, sobre os impactos desse roteiro, da sua primeira infância, na sua vida atual. Ele passa a refletir sobre as suas crenças herdadas, tanto da família como da cultura que ele está inserido, para verificar o que realmente é válido ou não replicar. Enfim, ele entende que é o exemplo para o seu filho. E ele está o tempo todo na busca de se reeducar, porque ele sabe que será o espelho da sua criança. O espelho para a sua criança. Ele erra, porque ele sabe que é humano e que corre sangue na sua veia. Mas ele tenta aprender constantemente com os erros. E para errar menos, ele busca também conhecimentos científicos, neurocientíficos, para entender sobre o desenvolvimento cerebral de uma criança, para entender como agir em cada etapa de vida do seu filho. E eu poderia ficar aqui um longo tempo falando desse perfil de pais. Mas para fechar, eu digo que ele está em constante busca por se autoconhecer, por conhecimentos científicos, neurocientíficos, para simplesmente não ficar no achismo e atender de forma saudável às necessidades dos seus filhos ou do seu filho. Ele se esforça para regular emocionalmente a sua criança. Algo tão fundamental e algo tão desafiante para nós homens que muitas vezes temos dificuldades em reconhecer as nossas emoções. Ele quer que o seu filho seja um adulto saudável, com a sua autoestima preservada, com a autoconfiança preservada, que são características natas de um ser humano, assim como o desenvolvimento cerebral mais saudável possível. Ele se prepara para receber essa grande dádiva de Deus, que é a vinda de um filho. Eu quero te convidar a me seguir e fazermos essa jornada juntos. Temos muito o que aprender, temos muito o que conquistar, temos muito o que crescer e essa caminhada, com certeza, será mais fácil se caminharmos juntos. Vamos nessa. Um grande abraço para você.